Pré-contrato assinado no São Paulo. As novidades no São Paulo, o Tricolor fez proposta oficial por um lateral direito do Curitiba e está mais perto de fechar com o Enzo Dias. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessas informações e fala também, para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações com aquele tradicional giro de notícias. Você soube primeiro aqui no canal do Nicola que o Wellington Rato havia se acertado com o Vitória, certo? Pois bem, o time baiano anunciou a contratação do meia atacante que pertencia ao São Paulo, que foi comprado por 5 milhões de reais. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que assinará nessa segunda-feira um pré-contrato com o Wendel. Informação super importante, porque vai permitir ao Tricolor ganhar força nas negociações com o Porto. Já havia contado para vocês desde o fim do ano passado que entre São Paulo e o Wendel estava tudo certo. O Porto é quem vem dificultando a liberação do atleta, mesmo estando a apenas 6 meses do fim do vínculo e mais, com o Wendel fora dos planos do atual treinador. Qual que é a nova estratégia do São Paulo? Espera que ele complete 6 meses do fim do contrato. Isso vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro. O contrato dele se encerra em 6 de julho. A partir daí, o Wendel assina o pré-contrato e o São Paulo notifica o Porto. Olha, Porto, agora eu já tenho um pré-contrato com o jogador. Se você continuar dificultando as negociações para liberação imediata, você fica com ele aí pagando o salário sem utilizá-lo. Não tem problema. E aí na metade do ano o Wendel chega para reforçar o São Paulo. Isso o São Paulo imagina que vai obrigar o Porto a fazer menos exigências para a liberação imediata do atleta, que custa cerca de 1 milhão de reais por mês ao time português. Em paralelo a isso, o São Paulo segue conversando com o Enzo Dias, já tem um aval do River Plate para liberação por empréstimo com obrigação de compra. O Enzo, que ganha 160 mil reais mensais no River, quer ganhar perto dos 450 mil, a que tem direito o Galopo, até porque uma negociação na teoria casada. Embora elas sejam separadas, o Galopo vai ao River Plate com a expectativa de que o Enzo Dias chegue ao Tricolor. O São Paulo já disse que não pagará os 450 mil por mês ao Enzo Dias, mas imagina-se que o acordo possa ser feito com algo na casa dos 250 até 300 mil reais por mês para o Enzo Dias, bom lateral esquerdo, que chegaria para ser titular pelo menos enquanto o Wendel não fosse contratado. Só para arrematar em relação ao São Paulo, o Tricolor está confiante de que o Natanael será comprado junto ao Curitiba, até por conta disso, o Tricolor liberou o atacante Caio Mateus, que era uma jovem promessa da base, mas acabou perdendo espaço, especialmente por conta do comportamento fora do campo. Caio Mateus rescindiu seu contrato e foi anunciado como reforço do Curitiba. O Tricolor fica com 45% de uma venda futura. E para tornar o negócio pelo Natanael ainda mais simples, São Paulo já aceitou o empréstimo, ou até a liberação em definitivo do Luan, volante que esteve emprestado no ano passado ao Vitória e segue fora dos planos do técnico Luiz Zubeldia. Com as boas do São Paulo, o Tricolor fez proposta oficial ao Curitiba para a compra de Natanael, lateral direito de 22 anos de idade, tratado há bastante tempo como uma das grandes promessas da posição. Jogador que só atuou no Couto Pereira, foi formado na base do clube, passou por quase todas as categorias de base da seleção brasileira e vai para o último ano de vínculo no Curitiba, ou seja, se o Coxa não vendê-lo agora, vai correr enorme risco de ver o jogador assinando um pré-contrato na metade do ano com o São Paulo ou com qualquer outro clube. Natanael, que está avaliado pelo Transfer Marketing em 1 milhão e 800 mil euros. E se o Curitiba aceitar a proposta e há otimismo no São Paulo, a gente vai ver uma troca de laterais, com o Rafinha, que pertencia ao São Paulo, virando o titular do Curitiba na temporada de 2025 e o mesmo acontecendo com o Natanael, só que inverso, deixando o Curitiba para se mudar para o São Paulo. Temporada passada de 48 jogos, 2 gols e 6 assistências. Ele subiu ao time profissional em 2020, desde então 183 partidas com 3 gols e 12 assistências. Só para complementar, também queria acrescentar a respeito de Enzo Dias, lateral esquerdo argentino do River Plate. O Tricolor avançou no empréstimo de Galopo para o River. O negócio está praticamente fechado. Galopo, inclusive, já embarcou para a Argentina, onde vai passar por exames médicos para assinar esse contrato de empréstimo com obrigação de compra se metas forem batidas. O Tricolor se livra de 100% dos salários do Galopo, que giram na casa dos 450 mil mensais. O que pega para que o Enzo Dias seja envolvido nessa troca e chegue por empréstimo ao São Paulo é a questão salarial. Estava fazendo as contas aqui, ele ganha 300, vou trazer o número para real. O Enzo Dias ganha no River Plate algo na casa dos 160 mil reais por mês.
e ele exige uma compensação financeira maior para se mudar para o tricolor, mesmo jogando bem menos e tem sido pouco aproveitado no River Plate. O tricolor tenta gastar o mínimo possível em nome daquela redução da folha tão necessária para a temporada de 2025, mas a tendência é que o acordo aconteça e o Enzo Dias se torne reforço da lateral esquerda do São Paulo. Tricolor que já tem um acordo encaminhado com o Wendel, jogador do Porto. O Wendel vai assinar o pré-contrato com o São Paulo nos próximos dias, assim que seu contrato tiver 6 meses do fim, para que possa, a partir daí, o São Paulo pressionar o Porto por uma liberação imediata do contrato. Prometo ficar de olho em todas essas negociações de mercado do tricolor. Qualquer novidade conto para vocês. Preciso falar agora sobre a chance de Galopo virar ou garantir um reforço para o São Paulo. O meio-campista fora dos planos da diretoria e também de Zubeldia é alvo do River Plate. E numa negociação relâmpago, dá para dizer que ele está bem perto de se tornar reforço do Milionários. Em troca, o São Paulo deve receber Enzo Dias, lateral esquerdo de 29 anos de idade, que já havia sido especulado pelo próprio São Paulo. Na teoria, uma troca é por empréstimo, embora os clubes saibam quanto vão precisar gastar se quiserem ficar com jogadores em definitivo. Por exemplo, o Galopo custaria 3 milhões e 200 mil dólares por 50% dos direitos econômicos. Já o São Paulo teria a chance de comprar 100% dos direitos econômicos do Enzo Dias, num negócio já estabelecido a partir de agora, embora com cifras não reveladas. Existe otimismo para que esse acordo aconteça. Resta apenas que os clubes se acertem com os jogadores. Galopo com o River está praticamente sacramentado. Resta que o São Paulo se acerte com o Enzo Dias, um problema a menos para o tricolor resolver. O Enzo, para quem não conhece, jogador bastante interessante, 29 anos de idade, formado no Tajeres e comprado 2 temporadas atrás, para ser mais preciso, em 2023 pelo River Plate por 2 milhões e 300 mil euros. 35 jogos na temporada de 2024 com 2 assistências realizadas. Preciso falar agora sobre o Manchester United, que decidiu colocar à venda 2 brasileiros. Você vai lembrar que o Rubem Amorim, ex-técnico do Sporting, chegou há algum tempo e não conseguiu fazer a revolução que se imaginava no clube inglês. Diante disso, Manchester United promete fazer uma limpa, uma barca com vários jogadores, e esses 2 brasileiros não estão nos planos do treinador português. Casemiro, que nem saiu no banco em 3 dos últimos 5 jogos do United, a situação do Antony é ainda pior, ele só foi titular em 3 dos 12 jogos do clube inglês desde que o Rubem Amorim chegou. Salários altos, especialmente do Casemiro. O Antony ganha na casa dos 2,5 milhões de reais por mês, enquanto o Casemiro fatura acima dos 10 milhões de reais mensais. O United ainda não disse se topa emprestá-los ou apenas aceitará negócios em definitivo. Casemiro vale bem menos do que o Antony, embora já se saiba que o Manchester United não conseguirá recuperar um investimento de 100 milhões de euros feitos no Antony. Clubes brasileiros já haviam sondado o atacante em outros momentos, só para citar 2 casos do Flamengo e do São Paulo. Acho que seria o caso de pelo menos dar uma ligada para entender as condições do negócio. Para te atualizar sobre o São Paulo, mercado tricolor agitado. São Paulo recusou nas últimas horas uma oferta do Grêmio de 3 milhões de reais pelo empréstimo de uma temporada do zagueiro Arboleda. São Paulo não descarta negociar o zagueiro equatoriano, mas só o fará diante de uma proposta em definitivo e com bastante dinheiro em jogo. 3 milhões por um empréstimo não aliviariam o problema financeiro do São Paulo. Embora o Arboleda tenha um custo alto, algo na casa dos 800 mil reais por mês. Nesse valor estão incluídos salários, direitos de imagem e também pagamentos de uma dívida que o Arboleda contraiu, ou várias dívidas, né? O Arboleda chegou a dever no mercado 7 milhões e 900 mil reais. Por conta disso, na sua última renovação de contrato com o Tricolor, São Paulo se comprometeu a pagar mensalmente, de forma parcelada, essas pendências que o Arboleda constituiu com empresários, entre outros. Vínculo do Arboleda com o São Paulo só se encerra em dezembro de 2027. Ele acabou perdendo um pouquinho a condição de titular na reta final do ano passado, com Alan Franco e Sabino jogando com mais frequência. Só para fechar, deixa eu te explicar em que pé está a história do Galopo. Na Argentina, vários setoristas do River cravando que Galopo será reforço do Milionários, com direito a exames médicos realizados nesta sexta-feira. O São Paulo informa algo diferente.
admite que existem tratativas, mas que o São Paulo foi pego de surpresa com todo esse noticiário, até porque as negociações estavam sendo conduzidas com o Santos. River atropelou, se acertou com o jogador e agora tenta chegar a um acordo com o São Paulo. A fonte que eu ouvi do Tricolor assegura que o São Paulo nem sequer chegou a abrir conversas com o Enzo Dias, que de acordo com a imprensa argentina será parte desse negócio. O Galopo vai por empréstimo com obrigação de compra da parte do River, o mesmo aconteceria com o Enzo Dias. Repito, São Paulo não descarta fazer esse negócio, mas assegura que a imprensa argentina está colocando o carro na frente dos bois. O negócio pode acontecer, mas com uma ordem um pouquinho mais lenta, até porque o Peixe tinha conversas mais avançadas com o Santos. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos, ver se o Galopo de fato viaja para Buenos Aires, passa por esses exames médicos e também se o Enzo Dias se torna reforço tricolor. Prometo acompanhar tudo e contar para vocês sempre por aqui. Preciso contar agora sobre o futuro de Almiron. O atacante paraguaio de 30 anos de idade entrou na mira de São Paulo, Santos, Palmeiras e Botafogo, pelo menos foi o que contou o jornal Meio Esporte. Confesso que achei a notícia meio esquisita, mas quero contextualizar para vocês. Primeiro, porque além de citar São Paulo, Santos e Palmeiras, o Meio Esporte afirma que o Newcastle toparia liberá-lo por 5 milhões de libras. Isso equivale a mais ou menos 38 milhões de reais. O Botafogo sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais e talvez nem tenha sido suficiente para o sim do Newcastle, até porque o jogador está avaliado em 102 milhões de reais. Mas queria explicar sobre São Paulo, Santos e Palmeiras. São Paulo alega não ter dinheiro para grandes investimentos. Vai ser uma temporada de 2025 de reajuste financeiro. O Santos não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho, de 10 milhões de euros ou algo do gênero. Já o Palmeiras acaba de contratar 2 pontas, o Facundo Torres e o Paulinho. Será que valeria a pena contratar mais um? Diante desse cenário, confesso que estou mais convencido de que se o Almiron vier para o Brasil ou para a América do Sul, o Botafogo é favorito. A grande dificuldade nessa negociação, notícia ainda do ano passado, dava conta de que o Almiron ainda pretendia jogar por mais algum tempo lá na Europa antes de retornar ao futebol sul-americano, atleta cujo contrato no Newcastle se encerra em junho de 2026 e ele para essa temporada perdeu bastante espaço. A relação entre o jogador paraguaio e o atual treinador não é das melhores. Preciso atualizar agora sobre saída confirmada no São Paulo. Novela das mais antigas, que havia começado em 21 de dezembro, enfim chegou ao fim. Nessa quinta-feira, dia 2 de janeiro, o Wellington Rato virou reforço do Vitória. São Paulo e Vitória já haviam se acertado para a transferência do atleta por 5 milhões de reais, valor equivalente a 80% dos direitos econômicos, antes do Natal. Faltava o sim do Wellington Rato com o Vitória. Uma longa negociação que passou no Natal, passou no Ano Novo e foi confirmada na manhã dessa quinta-feira. O Wellington Rato aceitou a proposta financeira, era isso que impediu o acordo, e será anunciado a qualquer momento como novo reforço do Leão, 10ª contratação do Vitória, que se manteve na primeira divisão. O Wellington Rato chega com status de titular e protagonista do clube, vai ter um salário maior do que os seus atuais 300 mil por mês. Tendência, inclusive, é que Mateuzinho e o Wellington Rato formem a dupla de meias atacantes do clube. Temporada do Rato em 2024 no São Paulo não foi das melhores. 41 jogos, 1 gol e 9 assistências. Importante contar ainda que o São Paulo vai abrir mão, ou melhor, já está abrindo mão de jogadores que não são decisivos. A ideia é que o espaço desses caras sejam ocupados por atletas da base. Isso vai ser super importante a partir do momento em que o Marinacos de fato assinar contrato com o São Paulo. O Tricolor vai ter um investimento pesado nas categorias de base e promete promover esses atletas para o time principal. Eles se juntariam a jogadores de muita qualidade, como por exemplo o Oscar, contratado para 2025. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do São Paulo. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar também o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, né? Para ficar por dentro de tudo aí que a gente for postar. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.